Amados, você é um garimpeiro das estrelas que veio para este planeta em busca daquilo que é mais precioso, não somente para você individualmente, mas para toda a sua mônada, e pelo plano do Criador, levar essa experiência para o cosmo infinito. A Terra como escola de almas foi idealizada para ser uma das mais duras, mas também uma das mais cobiçadas escolas entre tantas que compõem a escada da ascensão e da evolução. Aqui todos são testados pelas mais difíceis provas que um ser senciente pode experienciar. Na verdade, o grande obstáculo que cada alma precisa enfrentar aqui é a propagação da minúscula chama de luz que traz consigo, até que o planeta possa se iluminar por completo, posto que a Terra foi se desenvolvendo dentro de um nível de quase completa escuridão energética e frequencial. Como um mundo de provas e expiações, as almas que se candidataram ao aprendizado também vieram com a incumbência de trazer a luz. Todas elas sabiam das reais dificuldades que aqui enfrentariam, e também do longo tempo que devia ser percorrido até o final do grande ciclo de escuridão. Desde a formação deste planeta, a sua posição geográfica dentro da galáxia Via Láctea foi na sua periferia, no braço de Órion, e este também é o motivo do porquê a pouca incidência de luz fotônica. Manter um mínimo de luz aqui por éons estava dentro dos planos dessas almas, que aqui aportaram por todos os tempos. Você é uma dessas almas. Tua missão já é grandiosa somente por isso, sem contar todos os outros propósitos que lhe trarão dividendos pela infinitude dos tempos. Você recebeu a missão de ancorar luz aqui, mas também teve a liberdade de escolhas dentro de uma infinidade de possibilidades, as quais te proporcionarão agora condições de status de mestre ascenso. Obviamente, tal envergadura só é conquistada pelas almas que estão prontas para a ascensão. Na condição de alma encarnada, cada um tem as mesmas oportunidades, mesmo que em existências diferentes, porém, o currículo é o mesmo para todos. O livre-arbítrio é a lei mestra que determina o que cada alma deseja experienciar, individualmente e coletivamente em cada encarnação. Mas o grande tesouro a ser garimpado é, sem dúvida, o conjunto de virtudes que ela levará consigo como bagagem de alma, visto que ela é imortal. Mesmo desencarnando centenas de vezes, tudo fica impresso em seu corpo etérico e permanece no subconsciente cada vez que reencarna. A alma é a tua própria consciência. Então, durante as sucessivas reencarnações, mesmo com o véu do esquecimento, você carrega as impressões inconscientes das experiências passadas e traz também as tendências correspondentes. Isso quer dizer que, se você pudesse lembrar dessas vidas passadas, veria que tudo é continuação. Os intervalos entre uma existência e outra possibilitam a alma recuperar essa lembrança, fazer uma autoavaliação de sua caminhada e elaborar um plano para uma nova encarnação, onde coloca como metas as lições que faltam e a corrigenda das falhas cometidas anteriormente. Mesmo esquecendo depois quando reencarna, há uma lei natural dos mundos, que possibilita que cada item desse plano chegue até você no momento exato e na medida solicitada por você, antes de reencarnar. Para resumir um pouco tudo isso, vamos dizer que o grande patrimônio a ser construído durante as sucessivas encarnações é sempre o mesmo, ou seja,
todos buscam como objetivo final amealhar o conjunto de virtudes necessárias à ascensão da alma. São essas virtudes, conquistadas e impressas em cada alma, que constroem a frequência necessária a fim de dar salvo-conduto para a travessia da ponte dimensional que levará a alma à nova terra, deixando de vez o mundo de expiações e provas, ao ascensionar para um mundo de regeneração. As virtudes são patrimônio da alma. Nada e ninguém pode retirar ou subtrair tal tesouro, pois é intransferível. Será o fiel da balança na pesagem da frequência, ao adentrar o portal da ascensão. Por isso também devemos lembrar uma das frases do Cristo Jesus, durante a sua permanência entre os encarnados. Construam tesouros no céu, pois aqueles construídos na terra não te pertencerão. Para se conseguir o patrimônio de virtudes, a alma, enquanto encarnada, é submetida a uma infinidade de provas e expiações, e não é fácil para ninguém. Por isso o tesouro, quando conquistado, é tão valioso, que lhe permitirá o direito de habitar mundos elevados, além do título de mestre ascenso. Na verdade, possuidora de tais tesouros, a alma ascensionada não dará nenhuma importância a tais distinções, pois que as virtudes conquistadas já lhe possibilitam sentir-se merecedora, sem a vaidade egóica comum na velha terra. Uma vez conquistado tal patrimônio, nada mais resta à alma o que fazer num mundo de provas e expiações. Muitos de vocês já chegaram neste estágio evolutivo e nesta atual encarnação estarão aptos a fazer a ascensão. Todas as virtudes conquistadas também em vidas passadas, agora irão se manifestar. Faz parte das revelações, pois nem você podia saber, com antecedência, o teu verdadeiro potencial. Você é muito mais do que pensa que é. O arsenal de virtudes conquistadas virá à mostra aos poucos. E mesmo que em algum momento isso possa servir como uma prova final, basta que te mantenhas firme nos propósitos éticos e morais, pois estamos na reta final do grande percurso, e isso quer dizer que a garimpagem está finalizada. Não desperdice o teu tesouro agora. Ele custou muito para você obtê-lo. É a tua bagagem de alma, por isso ninguém pode subtraí-lo. Mas qualquer distração traz o risco de esquecê-lo na beira do caminho. Cuide bem do teu patrimônio. Eu sou Vital Froze, e minha missão é o esclarecimento. Namastê.